Hoje, a peça central do tabuleiro não é um decreto, não é uma votação, não é uma coletiva de imprensa, é um corpo andando. Um deputado federal sai de Paracatu, em Minas Gerais, e segue a pé até Brasília, no Distrito Federal. E isso importa porque, no jogo do poder, o deslocamento físico quase nunca é apenas logística, é linguagem. Porque caminhar nesse nível não é ir, é aparecer, é transformar caminho em narrativa. Exato. A política moderna é feita de instituições, sim, mas também é feita de símbolos. E quando alguém escolhe a estrada como palco, ele está dizendo: eu não vou só falar, eu vou demonstrar. E demonstração é uma moeda forte numa era em que a palavra perdeu valor. Num ambiente de desconfiança, discursos viram ruído, mas o custo físico, o desgaste, é percebido como prova. A caminhada funciona como uma mensagem silenciosa, difícil de ignorar. Eu paguei um preço para sustentar o que eu digo. E isso muda a forma como uma base política lê o gesto, não como argumento, mas como juramento. E tem um segundo nível. A estrada cria uma geometria própria. Ela conecta o interior ao centro. Ela desenha uma linha entre o Brasil profundo e o Brasil institucional, entre o cotidiano das cidades médias e o coração do poder federal. Ou seja, não é só uma caminhada geográfica, é uma caminhada simbólica até o lugar onde as decisões são tomadas. E no tabuleiro global, a pergunta nunca é o que ele sente. A pergunta é o que isso produz. Porque movimentos desse tipo não acontecem por acaso. Eles são construídos para gerar imagem, adesão, repercussão e custo político do outro lado. O corpo vira mensagem, a estrada vira mídia e a chegada vira evento. E é por isso que a abertura desse episódio começa aqui. Quando a política sai do gabinete e entra no asfalto, alguma tensão já amadureceu antes. E quando a tensão amadurece, ela busca forma. Dessa vez, ela escolheu a forma mais antiga e mais direta: caminhar. Então vamos fixar o presente. O que está acontecendo agora? Temos uma caminhada organizada por um deputado federal, com partida em Paracatu, em Minas, e chegada em Brasília, no Distrito Federal. Ao longo do percurso, o movimento ganha adesões, registros em vídeo, presença nas redes e um formato de mobilização contínua. Mas o eixo não é o trajeto em si. O eixo é a mensagem que acompanha o trajeto. E aqui entra o slogan Acorda Brasil. 3 palavras que funcionam como comando, não como explicação. Exato. Slogans não são teses, slogans são chaves. Eles abrem uma porta emocional no público antes do debate racional começar. Acorda Brasil pressupõe uma narrativa completa sem precisar descrevê-la. Pressupõe que o país estaria dormindo, anestesiado, desatento, paralisado e que existe um risco em curso que exige reação. Ou seja, ele define o cenário e define o papel do público. O público não é espectador. O público é convocado. E a caminhada reforça isso com coerência estética, porque acordar é movimento, é levantar, é sair do lugar. A frase e o gesto se encaixam. O slogan promete despertar e o corpo andando encena esse despertar. Isso cria uma identidade simples. Quem acompanha está acordado. Quem critica é visto como parte do sono ou parte do sistema. E aí a política ganha um elemento perigoso e poderoso ao mesmo tempo: a divisão por pertencimento moral. Não é apenas discordância de proposta, é disputa de legitimidade. E o que o movimento declara como objetivo imediato? Ele é associado a apoio a Jair Bolsonaro, críticas a prisões relacionadas a 8 de janeiro e defesa de pautas como anistia, além de críticas ao Supremo. Isso organiza o episódio dentro de um conflito institucional maior, onde a rua tenta pressionar estruturas formais. Então não é só mobilização, é um teste de força narrativa contra o sistema. Isso, e o presente, do jeito que tá, nos mostra 3 elementos acontecendo ao mesmo tempo. Primeiro, a criação de uma imagem de sacrifício e disciplina. Segundo, a conversão desse sacrifício em legitimidade pública.
terceiro, a tentativa de transformar legitimidade em pressão política real. E é aí que o tabuleiro fica interessante, porque uma caminhada não derruba instituições, mas ela pode mudar clima, ela pode acelerar agendas, ela pode reorganizar alianças. E quando o slogan é Acorda Brasil, o objetivo não é apenas reunir, é produzir um marco, um antes e depois na percepção do grupo que acompanha. Então, o que está acontecendo agora não é um deslocamento, é a construção de um símbolo em tempo real. E é por isso que, para entender por que esse símbolo aparece exatamente neste momento, a gente precisa voltar algumas peças no tabuleiro. Então, se o bloco 2 descreve o movimento, o bloco 3 precisa mostrar o tabuleiro reagindo, porque nenhum gesto político existe no vácuo. A caminhada avança e os atores ao redor fazem o que sempre fazem: interpretam, reposicionam e tentam controlar a narrativa. Exato. E aqui entra a regra estrutural. Quanto mais simples o símbolo, mais disputado ele se torna. A caminhada é um símbolo de fácil leitura. Gente andando, bandeiras, slogans, estrada, capital. Isso cria um campo perfeito para disputa de sentido. Então vamos por partes. Primeiro, os aliados. Para aliados, a caminhada funciona como prova de legitimidade. Ela cria 3 mensagens ao mesmo tempo. Primeira, resiliência. A gente não recua. Segunda, massa. A gente não está sozinho. E terceira, moralidade. A gente está do lado certo da história. É uma fórmula antiga. Sacrifício visível mais adesão pública, igual a autoridade moral. Sim, e ela é reforçada pela estética do percurso. Pés cansados, sol, chuva, estrada longa. Tudo isso é linguagem política comprimida em imagem. Agora, os adversários. Para adversários, o símbolo é perigoso, então a reação tende a ser dupla. Primeiro, desqualificar o gesto como teatro, espetáculo, populismo. Segundo, deslocar o debate para o terreno do risco e da responsabilidade, colocando o foco em logística e segurança. Porque se você não consegue impedir o símbolo, você tenta mudar o enquadramento. Exato. Se o enquadramento é coragem, o adversário tenta trocar por irresponsabilidade. Se o enquadramento é liberdade, o adversário tenta trocar por incitação. Essa é a guerra por frames. E onde entram as instituições? Aqui é o ponto mais delicado. Instituições não operam como militância, elas operam como sistema. E sistemas não gostam de imprevisibilidade. Uma marcha em rodovia com adesão flutuante, com grupos se juntando, com vídeos se espalhando, cria 2 ansiedades institucionais. Primeira, risco físico, segurança viária, incidentes, tumulto. Segunda, risco político, a possibilidade de o ato se tornar um gatilho de crise maior. Ou seja, a instituição precisa ser prudente, mas qualquer gesto de prudência pode ser lido como repressão. E aí nasce o clássico dilema. Se a instituição age muito, vira antagonista do símbolo. Se age pouco, vira acusada de omissão. E a imprensa? A imprensa cumpre um papel inevitável. Ela transforma o acontecimento em narrativa nacional. Mesmo quando critica, ela amplia. Mesmo quando relativiza, ela registra. E isso gera outro efeito. O ato deixa de pertencer apenas a quem está caminhando. Ele passa a pertencer à arena pública. Então, o bloco 3, no fundo, mostra isso. A caminhada não é apenas um evento, ela é um objeto em disputa. Exatamente. No tabuleiro, quem controla a interpretação controla parte do resultado. E marchas são armas, porque elas não dependem de vitória imediata. Elas dependem de permanência simbólica. E aqui vem o ponto. Se a caminhada produz tanta reação, é porque ela aciona algo antigo no imaginário político. Algo que não começa no domingo da chegada, nem na segunda-feira da partida. Exato. Ela aciona uma linguagem histórica de mobilização, o deslocamento do corpo como forma de pressão, como forma de ritual, como forma de construção de legitimidade. Então, o tabuleiro global precisa fazer o movimento que sempre faz, tirar o olhar do evento e colocar o olhar no processo. Mas para entender por que isso acontece agora, precisamos voltar algumas peças no tabuleiro.
E voltar para onde? Para o ponto onde marchas deixam de ser simples protestos e viram um mecanismo político, onde caminhar passa a ser instrumento de três coisas. Primeira, formação de identidade coletiva, o grupo se reconhece em um gesto comum. Segunda, pressão pública, a rua tenta encostar na instituição. Terceira, criação de custo, o adversário passa a pagar preço por ignorar. Então o passado aqui não é curiosidade, é manual de funcionamento. Exato, porque movimentos a pé não são improviso emocional, eles são técnica. Eles funcionam porque são fáceis de registrar, são fáceis de entender, são difíceis de interromper sem gerar desgaste e carregam um símbolo antigo: peregrinação, sacrifício, travessia. Ou seja, quando alguém escolhe caminhar, ele escolhe um formato que vem carregado de significados prontos. E é por isso que o público fez associações com Forrest Gump e Martin Luther King. Não porque sejam casos idênticos, mas porque o cérebro coletivo reconhece padrões. Então agora a gente volta às peças e pergunta: quando isso foi usado antes? Para quê e com que consequência? E quando a gente faz essa viagem histórica, o episódio deixa de ser sobre um homem andando e vira sobre o tabuleiro reagindo ao que a caminhada representa. Então vamos voltar e entender o mecanismo. Vamos mover as peças. Se você está entendendo como símbolos, marchas e mobilizações moldam o jogo do poder, se inscreva no canal e ative o sino. O Tabuleiro Global existe para ir além da manchete e revelar os mecanismos que movem o mundo. Agora a gente entra na engrenagem, na parte que o público quase nunca enxerga, a formação histórica e institucional da marcha como ferramenta política. Exato. Porque caminhar em grupo, por dias, em direção a um centro de poder, não é um improviso moderno, é um método antigo. Antigo quanto? Antigo o suficiente para ter raízes em 3 matrizes diferentes, que depois se misturam. Primeira matriz, a peregrinação, o deslocamento como prova de fé, como purificação, como missão. Isso forma uma gramática simbólica. Quem caminha, merece. Quem caminha, paga preço. Quem caminha está em propósito. E essa gramática religiosa vira gramática política. Exatamente. Segunda matriz, a marcha militar. O corpo disciplinado, o ritmo, o grupo, a resistência. O recado é: temos organização. E a terceira? A terceira matriz é a marcha social, sindical, civil. A rua como um instrumento de pressão sobre instituições. Aqui nasce uma regra do tabuleiro. Instituições podem ignorar discursos. Instituições têm dificuldade de ignorar massa. Então a marcha é um formato que junta fé, disciplina e pressão. Sim, e quando esses 3 elementos se encontram, surge um objeto raro, um ato que é simples o suficiente para ser entendido por qualquer pessoa e forte o suficiente para ser temido por qualquer instituição. Por que temido? Porque marchas fazem 3 coisas ao mesmo tempo. Primeiro, produzem visibilidade. Não é um evento de uma hora, é um processo contínuo. Todo dia existe imagem nova, toda manhã existe um novo trecho, todo fim de tarde existe uma nova chegada. A estrada vira uma emissora. Exato. Segundo, produzem pertencimento. Quem participa sente que não está sozinho. Quem assiste se sente convidado. E o convite, em política, vale mais quando vem com símbolo, não com planilha. E o terceiro efeito? O mais importante, produzem custo. Custo para o adversário e custo para o sistema. Se o sistema ignora, parece desconectado. Se reage duro, parece opressor. Se reage brando, parece fraco. Marchas apertam o sistema, porque forçam escolha de enquadramento. Ou seja, a marcha empurra o tabuleiro para uma zona onde as opções são ruins. Exatamente. E por isso, a marcha é uma tecnologia política repetida, reciclada e atualizada. E como isso conversa com a caminhada do Nicolas? Porque ela ativa exatamente essa tecnologia. Ela pega o corpo como prova, a estrada como mídia e a chegada como ritual de legitimação. E coloca isso dentro de um momento de conflito institucional, polarização e disputa por narrativa. Então o bloco 5 é a base. Caminhar não é passeio, é mecanismo. É mecanismo. E agora a gente entra no caso mais conhecido do mundo moderno, quando a marcha vira pressão institucional com o resultado.
Aqui a gente pisa em terreno histórico pesado, Martin Luther King e a marcha como instrumento de mudança institucional. Sim, e é fundamental separar a emoção de estrutura. Porque o que tornou aquelas marchas decisivas não foi apenas a comoção moral, foi a engenharia política. Então vamos direto ao ponto. Qual era o objetivo? O objetivo era converter mobilização pública em mudança de regra federal. Não era apenas ser visto, era fazer o Estado se mexer. A Marcha sobre Washington por Empregos e Liberdade, em 1963, carrega isso no próprio nome: empregos e liberdade, liberdade civil e dignidade econômica no mesmo pacote. Isso já mostra a maturidade estratégica. Não é um grito genérico. Exato. Era um movimento que entendia que direitos formais sem inclusão material viram promessa vazia. E há um ponto estrutural que muita gente esquece. Aquelas marchas não eram só multidão, eram coalizão. Alianças entre organizações, lideranças, redes comunitárias e sindicatos. Então a marcha era a vitrine de uma organização que já existia. Perfeito. A marcha não cria a organização do zero. A marcha expõe a organização pronta. E aí o Estado percebe um fato. Não é uma onda passageira. É uma base capaz de sustentar pressão. E onde entra Selma? Selma é a peça que mostra como o tabuleiro muda quando a marcha encosta na lei. Ali o foco é o direito de voto. Não como um slogan, mas como um mecanismo. Porque sem voto não existe poder de longo prazo. Existe protesto eterno. Então a marcha aponta para o núcleo do sistema. Sim, ela vai ao coração do jogo institucional, quem decide. E a partir daí, o efeito não é só cultural, é jurídico, é legislativo, é mudança de regra. Então, nesse modelo, a marcha não é uma encenação, ela é um instrumento de engenharia institucional. Exatamente. E por isso, comparar qualquer marcha moderna com Martin Luther King exige cuidado. A semelhança estética existe: estrada, multidão, percurso, discurso, mas a diferença estrutural é a pergunta que o tabuleiro global sempre faz. Qual regra isso quer mudar? Qual instituição isso quer pressionar? Qual mecanismo de conversão existe entre rua e decisão? Porque sem conversão, a marcha vira só rito. E aqui entra o ponto que conecta com a caminhada do Nicholas, sem transformar história em propaganda. A caminhada moderna opera com uma lógica híbrida. Ela quer gerar pressão institucional, mas também quer gerar identidade de pertencimento de base. Ela disputa legitimidade, ela disputa enquadramento, ela disputa moralidade pública. E aí o slogan Acorda Brasil funciona como chave de mobilização. Sim, ele não descreve um projeto de lei. Ele descreve um estado de espírito coletivo, e isso tem força porque cria uma fronteira. Acordados contra adormecidos, centro contra periferia, povo contra instituição. Então, o bloco 6 nos ensina o parâmetro. Há marchas que mudam leis e há marchas que mudam clima. Exatamente. E quando a gente volta ao presente, a pergunta não é se a caminhada é grande. A pergunta é qual tipo de efeito ela foi desenhada para produzir. E isso nos empurra para o próximo bloco, como cultura pop entra nessa história e por que o público citou Forrest Gump. Vamos mover mais algumas peças. Agora entra a comparação que parece estranha à primeira vista, mas que diz muito sobre como o público interpreta símbolos. A referência a Forrest Gump. Ela não aparece porque alguém acha que a história é igual. Ela aparece porque o cérebro coletivo reconhece um padrão visual e narrativo. Um homem em movimento contínuo. Um caminho longo, pessoas se juntando atrás, a estrada virando palco e a mídia transformando o ato em acontecimento. Então a comparação é mais estética do que ideológica. Exatamente. No filme, o personagem corre atravessando os Estados Unidos sem um programa político coerente. Ele não apresenta um plano, ele não organiza uma pauta legislativa, ele não define metas institucionais. E mesmo assim vira fenômeno. Porque ali está a chave. O público projeta sentido sobre o gesto. O gesto vira tela. As pessoas pintam nele o que querem. E isso revela um princípio estrutural da política contemporânea. Em ambientes de saturação de discurso, a ação simples se torna mais poderosa do que a explicação complexa. Porque a explicação exige atenção. A ação exige apenas visão. E visão é a moeda da nossa era. A marcha do tipo Forrest Gump é a marcha do símbolo puro.
não depende de um texto. Depende de uma imagem repetida até virar identidade. E quais são os efeitos políticos disso? 3 efeitos típicos. Primeiro, criação de comunidade. Quem segue não está apenas acompanhando um percurso, está entrando num grupo. Segundo, produção de narrativa moral. O custo físico passa a ser lido como virtude, o certificado de autenticidade. Terceiro, viralidade estrutural, porque a imagem tem começo, meio e fim, e cada dia do trajeto entrega um capítulo novo. Então, essa forma de mobilização não precisa provar resultado, ela prova sentimento. Sim, ela cria pertencimento. E aqui entra um ponto delicado. Quando um gesto vira mito, ele ganha vida própria. Ele não depende mais de quem começou. Ele passa a ser interpretado por apoiadores, adversários, imprensa, algoritmos. Ou seja, ele escapa do controle. E isso é crucial para entender por que marchas modernas podem sair do objetivo inicial e virar crise ou virar ritual recorrente. A referência a Forrest Gump, no fundo, não é um deboche inevitável, ela é um alerta involuntário. O gesto pode virar mais importante que o conteúdo. E isso é bom ou ruim? Depende do que se quer produzir. Se o objetivo é despertar, acorda Brasil, então mito pode ser ferramenta. Mas se o objetivo é mudança institucional, mito sem mecanismo vira repetição. Agora a gente precisa amarrar as peças, porque o público citou Martin Luther King e citou Forrest Gump pelo mesmo motivo: a forma. Exato. O tabuleiro reconhece padrões, e a marcha é um padrão antigo. Mas o tabuleiro global não fica na forma, ele pergunta finalidade. E aqui nós temos 3 modelos de marcha, 3 finalidades e uma mesma arma, o deslocamento. Quais são esses modelos? Primeiro modelo, marcha como engenharia institucional, representada por Martin Luther King. A marcha é ferramenta de pressão organizada para produzir lei, mudança de regra, transformação do Estado. Segundo modelo, marcha como mito cultural, representada por Forrest Gump. A marcha não precisa de programa, ela produz identidade, sensação de propósito e pertencimento. Terceiro modelo, marcha como mobilização política contemporânea, onde entra a caminhada do Nicholas. Ela opera no cruzamento dos 2 mundos. Como assim no cruzamento? Porque ela carrega elementos do mito e elementos da pressão. Do mito, o corpo como prova, o caminho como narrativa, a adesão crescente como espetáculo social, o slogan como gatilho emocional. Da pressão, a chegada ao centro do poder, o enfrentamento simbólico com instituições, o teste de força na esfera pública, a tentativa de pautar temas concretos, como anistia e decisões de Estado. Então ela usa o motor do mito para empurrar o alvo institucional. Exatamente. E aqui entra o ponto central do bloco. Marchas são uma arma, porque elas criam um dilema para o sistema. Se o sistema ignora, ele parece distante. Se o sistema reage com força, ele vira antagonista do símbolo. Se o sistema tenta negociar, ele reconhece o símbolo como força real. Então, o que a marcha faz na prática é forçar o tabuleiro a responder. Sim, e quando o slogan é Acorda Brasil, o movimento não está apenas pedindo adesão. Ele está dizendo: há um país dormindo e nós representamos o despertar. Isso coloca todos os demais atores numa posição desconfortável. Quem discorda é visto como parte do sono, parte da anestesia, parte da máquina. E aí a marcha deixa de ser um evento e vira uma disputa de legitimidade. Perfeito. E esse é o elo mais forte entre Martin Luther King e Forrest Gump na mente do público. Os dois representam, de formas diferentes, a ideia de que caminhar cria poder. Um cria poder cultural, o outro cria poder institucional. A pergunta do nosso episódio é: que tipo de poder essa caminhada está tentando gerar agora e por que esse tipo de poder é tão eficaz num país que vive crise de confiança? Então a gente já tem um mecanismo e já tem as matrizes. Agora falta responder por que isso explode exatamente neste momento. E é aí que a gente volta ao presente e entende o estopim. A gente já tem o formato, já tem as matrizes históricas. Agora vem a pergunta que realmente importa no tabuleiro. Por que isso explode agora? Porque o presente não é neutro, ele é um terreno saturado.
E marchas não nascem quando o ambiente está calmo. Elas nascem quando existe sensação de bloqueio. Bloqueio de quê? De 3 coisas. Primeiro, bloqueio de representação. Uma parte da sociedade olha para instituições e não se sente mais representada. Vê o sistema como um circuito fechado que conversa com ele mesmo. Segundo, bloqueio de confiança. A confiança é o combustível invisível da democracia. Quando ela cai, o país começa a operar por suspeita, e suspeita produz leitura radicalizada. Terceiro, bloqueio de futuro. Quando as pessoas não acreditam que o jogo vai produzir saída, elas buscam atalhos simbólicos. Elas buscam gestos que reorganizem o mapa mental do grupo. Então a marcha aparece como atalho emocional e, ao mesmo tempo, como ferramenta política. Exatamente. E é aqui que o slogan Acorda Brasil se torna peça-chave. Porque ele não funciona como explicação, ele funciona como diagnóstico e convocação. Diagnóstico de que o país estaria dormindo. Sim, dormindo, anestesiado, paralisado, com medo, sem reação. O slogan já traz embutida uma narrativa completa. Existe um Brasil verdadeiro. Esse Brasil estaria adormecido. Existe um sistema que se beneficia desse sono. E existe um grupo que chama para o despertar. Isso cria uma divisão moral automática. Acordados contra adormecidos. E esse tipo de divisão é politicamente poderoso, porque simplifica o mundo em 2 campos. Ele dá ao seguidor uma identidade clara e um dever claro: acordar, levantar, seguir, reagir. E qual é a vantagem estrutural disso? A vantagem é que slogans assim condensam a indignação em ação. Eles transformam o sentimento difuso, medo, raiva, frustração, em comportamento coletivo. E note um detalhe: acordar é verbo, é corpo. Então o slogan encaixa perfeitamente com a caminhada. O que a frase promete, o percurso encena. Mas o tabuleiro tem mais camadas. Tem, porque explodir agora significa existe disputa pela agenda. Movimentos de massa tentam definir quais temas entram no centro da política. E quando o tema envolve conflito institucional, anistia, prisões e STF, você está mexendo num núcleo sensível do Estado. Ou seja, não é só uma caminhada. É uma tentativa de reordenar o debate nacional. Isso. E em países com crise de confiança, quem reordena o debate ganha vantagem estratégica, mesmo que não mude a lei no dia seguinte. Se o bloco 9 explica por que explode, o bloco 10 precisa mostrar o que acontece quando explode. Qual é o efeito imediato sobre o sistema? O efeito imediato é pressão. E pressão, no tabuleiro, não significa vitória, significa compressão do espaço de manobra do outro. A marcha comprime o espaço de manobra de 3 atores: adversários políticos, instituições e mídia. Como assim? Primeiro, adversários políticos. Eles têm que escolher uma reação. Se ignoram, alimentam a mobilização. Se atacam, alimentam a mobilização. Se ridicularizam, podem parecer desconectados do sentimento de base. Então, qualquer resposta tem custo. Exato. Segundo, instituições. Elas têm um dilema ainda mais delicado. Se tratam como questão de ordem pública, correm o risco de serem lidas como repressão. Se tratam como manifestação normal, correm o risco de serem acusadas de omissão diante de riscos. Se tentam limitar, viram alvo simbólico do próprio movimento. E a marcha é construída para encostar nesse dilema. Sim, porque o poder da marcha não é só andar, é obrigar o tabuleiro a responder. Terceiro, a mídia. Ela precisa cobrir. E quando cobre, amplifica. Mesmo que critique, ela está presa ao paradoxo da cobertura moderna. Se ignora, perde o fato. Se cobre, aumenta o alcance. Então o bloco 10 deixa claro que a caminhada cria pressão e força a reação. Mas o tabuleiro só muda de verdade quando a pressão consegue atravessar a porta da instituição. E é aí que entra o próximo dilema. O movimento vai escolher ser símbolo permanente ou tentar virar ferramenta institucional. E essa escolha tem custo interno e externo. Vamos mover para o bloco 11. Chegamos no ponto onde muitos movimentos se perdem, o dilema interno. Porque uma marcha é um instrumento poderoso,
mas ela sempre cobra uma decisão do próprio movimento. O que fazer com a energia que ela gerou? Exato. E esse dilema aparece em 3 caminhos possíveis que costumam competir entre si. Primeiro caminho, virar rito. A caminhada se torna um evento de identidade, um marco emocional. Algo que a base lembra, celebra, repete, mas não necessariamente converte em mudança. O rito mantém a chama acesa, mas não atravessa a porta da instituição. Sim, ele fortalece pertencimento, reforça a moralidade interna, cria a disciplina de grupo. Mas ele tende a gerar um risco. Se a promessa implícita é acordar o Brasil, a base começa a perguntar: acordar para quê exatamente? E esse para quê é o segundo caminho. Isso. Segundo caminho, virar mecanismo institucional, ou seja, transformar energia em agenda, agenda em proposta, proposta em pressão legislativa. Aqui o movimento precisa aceitar um fato incômodo. Instituições mudam por passos, por votações, por negociações, por construção de maioria. E isso exige tempo, estratégia e muitas vezes concessões. Sim, e concessões para bases muito mobilizadas costumam soar como fraqueza. Então, o caminho institucional, embora seja o único que altera a regra de forma duradoura, tem um custo interno. Frustra quem quer resultado imediato. E o terceiro caminho? O terceiro é o mais perigoso: radicalização. Quando o movimento interpreta qualquer limite como opressão, quando interpreta qualquer demora como traição, quando a identidade se torna tão forte que a realidade passa a ser lida apenas como nós contra eles. Ou seja, o movimento deixa de ser instrumento e vira fim. Exato. E isso é uma regra estrutural. Símbolos muito poderosos podem capturar a própria organização. Quando o slogan é curto e moral, como Acorda Brasil, ele cria coesão. Mas também cria um risco, o risco do debate virar teste de pureza. Quem discorda não é apenas adversário, é visto como adormecido, como cúmplice, como parte do sistema. Então o dilema interno é como manter mobilização sem virar seita política. Sim, como preservar energia sem perder racionalidade institucional. E isso é o que separa movimentos que viram história de movimentos que viram ruído. Agora, o tabuleiro global faz o que sempre faz. Tira o zoom do Brasil e olha para o padrão do mundo. O que esse caso revela sobre o mundo? Revela que a política está voltando a operar por 3 camadas simultâneas: liturgia, algoritmo e geografia. Explica. Primeiro, liturgia. A política assume formas quase religiosas: peregrinação, sacrifício, testemunho, purificação, despertar. Não é coincidência que slogans pareçam chamados morais. Acorda Brasil não é só uma frase, é uma convocação ritual: levantar, sair do lugar e escolher um lado. Isso produz coesão rápida. Sim, e por isso funciona. Segundo, algoritmo. A marcha é perfeita para o ambiente digital, porque ela é seriada, ela entrega capítulos. Todo dia existe um trecho, toda tarde existe uma imagem, toda noite existe uma atualização. O algoritmo não precisa entender a causa, ele só precisa perceber que as pessoas assistem, comentam e compartilham. Então o movimento vira produto narrativo. Exato. E quando a política vira produto narrativo, 2 coisas acontecem. A emoção se torna moeda e o conflito se torna motor. Terceiro, geografia. O caminho do interior até a capital é um desenho político: periferia para centro, estrada para palácio, rua para instituição. Esse tipo de percurso cria a sensação de que o país real está indo cobrar o país formal. Isso é poderoso em qualquer democracia onde a confiança caiu. Sim, e o mundo está cheio disso. Em diferentes países, por diferentes ideologias, você vê o mesmo padrão. Pessoas tentando recuperar controle simbólico quando sentem que perderam o controle institucional. E isso explica por que referências tão diferentes, Martin Luther King e Forrest Gump, aparecem no mesmo debate. Perfeito? Porque o mundo contemporâneo mistura as 2 coisas: a marcha como pressão e a marcha como mito. E quando essa mistura é bem feita, ela cria um fenômeno difícil de conter. E o tabuleiro global precisa dizer a verdade estrutural. Isso não vai parar.
Não. Enquanto existir crise de confiança, a política vai buscar formas visíveis. E o corpo em movimento é a forma mais antiga e mais compreensível. Então, no fim, o que a caminhada significa no tabuleiro? Ela significa que a disputa não está apenas no texto da lei, está na legitimidade. Uma caminhada desse tipo produz 3 efeitos imediatos. Primeiro, reforça uma base criando identidade e pertencimento. Segundo, impõe custo narrativo a adversários, porque obriga a reação. Terceiro, pressiona instituições pelo simples fato de encostar a rua no centro. Mas o efeito final depende do que vem depois. Exato, porque a política é um jogo de conversão. Mobilização sem conversão vira rito. Rito sem resultado vira repetição. Repetição sem horizonte vira fadiga. E o que diferencia os casos históricos? O diferencial é a ponte. Martin Luther King tinha ponte para a lei. Forrest Gump é mito sem lei. E a caminhada do Nicholas está no meio do caminho. Ela pode se fixar como símbolo recorrente ou tentar virar pressão institucional contínua. E o slogan Acorda Brasil deixa um aviso. Sim, porque acordar é começo, não é fim. A pergunta estrutural é, depois do despertar, qual direção? Se houver direção institucional, o tabuleiro muda por etapas. Se não houver, o tabuleiro apenas se inflama. Então, o que fica é a fotografia do tempo. A fotografia de um país em disputa por legitimidade, onde a rua tenta recuperar voz e as instituições tentam manter forma. E quando isso acontece, marchas voltam. Porque o corpo, quando a palavra perde credibilidade, vira argumento. Se este episódio te ajudou a enxergar a política além da superfície, deixe seu like, compartilhe com alguém que gosta de entender poder e história e escreva nos comentários qual outro movimento, país ou crise você quer ver analisado aqui. Este foi o Tabuleiro Global. Até o próximo movimento.